Muito bem, estamos chegando aí, pessoal, vamos entrando, já como anunciado, toda quarta e toda sexta nós vamos estar aqui, né? Na próxima sexta eu vou estar sozinho, Vai né? estar Eu sozinho, tô sozinho. provavelmente. Tem gente que vai curtir o carnaval aí, né, Juliano? Tá certo, E tem que aproveitar um aproveitar, pouquinho, né? Trabalhar, se divertir, faz parte do nosso dia, com né? Tem que certeza. fazer parte do dia de todo mundo, né? Então, Legal. vale a pena, faz Aí, ó, diferença no nosso já dia. tem o pessoal entrando aí, acompanhando a gente, Uhum. né? Fátima, como de praxe, está aí acompanhando. Fátima, A Carla aqui no meu Facebook, né? Gislaine de Curitiba, Olha lá, pessoal de Cristiane Curitiba, também, Cristiane. legal, bacana. Camila também entrando aqui. Vamos lá, pessoal. Hoje o papo ele está associado à inteligência emocional, né? Que é um tema que vem sendo falado muito aí no dia a Sim. dia e tem muita gente que ainda não sabe o que que é a inteligência emocional. Então hoje o nosso bate-papo ele está direcionado para que a gente fale de inteligência emocional. Não é Isso. isso? Exatamente. Hoje, nós precisamos tomar muitos cuidados, às vezes, do jeito que a gente, como nós nos comportamos. Hoje os sentimentos eles estão muito mais aflorados, as emoções estão à flor da pele e saber lidar com elas, saber lidar, identificar, saber como fazer para não viver, por exemplo, no vermelho, por exemplo, estar com a cabeça explodindo no vermelho, saber como se comportar, muitas vezes pode ser o diferencial, né, Super Adriano? importante, super importante. Bom, então hoje a gente vai falar basicamente assim, da conceito do que é a inteligência emocional e também trazer alguns exemplos, né? Porque esse é o nosso grande objetivo. Vamos falar, saudar algumas pessoas que estão entrando aqui, a Ironi, a Érica, né? A Érica deve estar com o Thiago ali também, que está sempre Fica um prestigiando. oi para ele. Fica um oi para ele. A Noiva também é uma grande amiga ali do mestrado. Pessoal assistindo, Vinícius entrando. Muito bem, pessoal. Vamos então seguir e começar explicando o que é, afinal, a inteligência emocional. Uhum. Tá? A inteligência emocional, né, é a capacidade da gente monitorar as nossas próprias emoções. Né? Não só as nossas, mas também como as emoções dos outros. E para a gente poder distinguir também, identificar de forma correta e usar essa informação para guiar os nossos comportamentos e também influenciar as pessoas. Né? Exato. E a inteligência emocional é aquilo que a gente usa quando a gente tem empatia com os nossos colegas de trabalho. Quando a gente aprofunda nas conversas sobre relacionamento com as nossas, com o nosso cônjuge, né? Então, para isso, a gente consegue identificar que a inteligência emocional, ela tem muito a ver com isso, de monitorar exatamente as nossas emoções. Não é Sim. isso, Juliana? E bem como as emoções dos outros também, né? Sem Porque dúvida. nós somos afetados diretamente pelo que o outro sente. E nós nos comportamos de uma maneira diferente do que a gente é em função do outro. Com Porque é certeza. muito fácil, eu comigo mesmo, é muito fácil lidar comigo e eu seria muito bem sucedido no relacionamento, porque eu estou me relacionando só comigo. Só contigo. Mas e na vida real, que eu não me relaciono só comigo, me relaciono com N pessoas. Exatamente. Então, esse é o detalhe, né? E você sabe que existem muitos tipos de inteligência, né? Sim. E elas estão conectadas umas com as outras, mas existem algumas diferenças que são muito significativas, né? E uma das coisas importantes que a gente costuma muito ouvir no nosso dia a dia, que é a questão do QI, né? O Isso. coeficiente de inteligência. Né? Então, qual que é a diferença entre a inteligência emocional e o QI? Né? Inteligência emocional é como acabamos de aprender, trata de identificar emoções, relacionamentos, relaciona-se direto com os outros e, e nos comunicar sobre nossos sentimentos. E Tá. o QI, por outro lado, é a inteligência cognitiva. Essa inteligência com a qual as pessoas geralmente estão mais familiarizadas. É aquilo que está no dia a dia, né? É aquilo quando as pessoas te falam assim, ah, você é inteligente, tá? Ela está associada à tua inteligência
cognitiva. Isso tem a ver com o teu aprendizado, o que você aprendeu, o que você tem de memória, o teu conhecimento, na verdade. Tem uma outra inteligência que a gente fala que é a inteligência social. E qual que é a diferença, né? A inteligência social está mais relacionada à inteligência emocional do que com a inteligência cognitiva, Sim. tá? Porque ambos têm a ver com situações de sociabilidade e também com questões emocionais. Mas elas são um pouco distintas. A inteligência emocional, ela está mais relacionada ao presente, né? Então, ela é aquela medida que a gente tem para gerenciar as nossas emoções momentâneas. Sim. Já a inteligência social, ela usa as mesmas habilidades, mas voltada para o futuro. Né? É sobre como a gente entender os sentimentos, as personalidades, os comportamentos que a gente tem sempre olhando para o futuro, certo? E tem uma coisa bacana, Juliano, que são assim, ó, que para a gente entender a inteligência emocional, tem dois números bem fáceis da gente guardar para que a gente possa memorizar exatamente o que é inteligência emocional, que é o 5 e o 4. Porque existem 5 componentes do modelo de inteligência emocional e são 4 dimensões. E vamos então falar dos 5 componentes iniciais, né? Para que a gente possa começar a transmitir o que significa a inteligência emocional. Então, quais são aí os 5 componentes? Então, olha só, autoconhecimento, autocontrole, automotivação, empatia e habilidades sociais. Ok. Então vamos falar sobre cada um deles, né? O autoconhecimento, a autoconsciência, né? É como que a capacidade de reconhecer e compreender as nossas próprias emoções. Então, esse é um alicerce fundamental da inteligência emocional, tá? Porque ele faz com que a gente consiga regular, né? Entender e ter empatia pelos outros e assim por diante, né? Dependendo da forma que a gente identifica e compreende as nossas próprias emoções. É se conhecer um pouquinho para saber lidar com isso, né? Sim. Quanto mais você se aprofundar nesse campo, melhor é. Legal. Mais você vai ter a capacidade do autoconhecimento ou da autoconsciência. Muito bem. E o autocontrole? O autocontrole é realmente para não explodir, ou explodir na hora certa, né? É um passo à frente para ter uma inteligência de alto nível, né? A gente deve não apenas ser capaz de reconhecer nossas próprias emoções, mas também ser capaz de expressá-las, regulá-las e gerenciar de uma forma adequada. Ou seja, explodir a hora que tem que explodir ou não. Sim, exatamente. Bom, é muito interessante que pessoas que têm uma inteligência emocional assim bem estruturadinha, elas geralmente também são automotivadas. Né? Então, a automotivação, ela é lógico, né? Ela faz parte aqui de um dos componentes da inteligência emocional. Então, um ponto importante, as pessoas, em outras palavras, isso que eu quero dizer, pessoas que têm inteligência emocional alta são automotivadas de uma forma assim, porque não existe motivação, né? Eu costumo dizer que a motivação, ela é algo intrínseca. Ela não depende de alguém bater nas suas costas e falar, vai lá, você vai conseguir. Não, não. A automotivação é uma coisa tua. E você só se automotiva por coisas que você realmente acredita. Né? Quando você acredita nos seus objetivos, vai lá, vai buscar, coloca uma meta lá na frente e sai buscando ela. Né? A questão da automotivação ela tem que ver com coisas que interessam para ti. Sem dúvida. Com exceção daquilo que a gente tem que fazer, tem que entregar, mas a gente se sente também motivado numa meta particular. Por exemplo, entrando no campo da nossa vida particular, nós só vamos realizar aquilo se fizer sentido. Sem dúvida. Se existir um motivo para aquilo acontecer na nossa vida. Senão, ninguém não vai ser com tapinha nas costas, não vai ser abaixo de berro, não vai ser nada. Isso não vai acontecer. Não vai mesmo. E é isso aí. E o quinto, né? O quinto elemento, o quinto componente, o elemento da inteligência emocional é a empatia. Né? A empatia ela é a capacidade da gente se colocar efetivamente no lugar do outro. Né? Isso não significa que você tenha que
simpatizar com aquela pessoa, que você precisa ser amigo daquela pessoa, mas assim, é importante entender que a empatia é você sentir aquilo que as pessoas estão sentindo, olhar na perspectiva do outro. Exato. Tá? A empatia, ela requer também, Adriano, no meu ponto de vista, e me ajuda um pouquinho nisso a formar um conceito, ela requer um pouco de exercício. Sem dúvida. Além de eu me disponibilizar a me colocar no teu lugar, entender, eu preciso de fato experimentar um pouquinho isso, ou de fato estar interessado. Então, exercitar isso. Não vai ser na primeira vez, na segunda vez, na terceira vez. Isso eu estou falando por mim mesmo. Porque é difícil se colocar, às vezes, no lugar do outro, porque nós temos nossas crenças, a gente tem nossos valores. Por isso que acaba ficando um pouco mais difícil. Mas o exercício, o fato de você querer se colocar no lugar do outro, e você exercitar isso com mais vezes, vai dar para você o conhecimento, vai dar para você a experiência de viver isso, né? Não sei se eu me fiz claro, Adriano, não sei se você entendeu. É isso aí mesmo, porque trabalhar a empatia, apesar de ser uma coisa que vem sendo falado de uma forma assim, até muito amplamente falada, empatia, mas as pessoas realmente têm dificuldade. E tem por que elas têm essa dificuldade? Principalmente pelo fato delas trabalharem com tudo aquilo que você já falou, suas crenças, seus valores e o seu perfil de comportamento. Exato. Que cada um tem um comportamento diferente do outro. E é uma questão também da empatia, para você entender como ela é importante no nosso dia, na nossa vida, no trabalho. Poxa, vamos usar um exemplo aqui. Imagina um médico que não tem empatia pelo paciente. É verdade. Fica difícil, às vezes, um momento é difícil, por exemplo, um diagnóstico, alguma coisa, mas ele conseguindo se colocar um pouquinho no lugar, pode ser que ele use as palavras de uma forma diferente. Sem dúvida. Não é apaziguando, não é mascarando nada, mas é se colocar no lugar. O empresário também hoje, o empresário hoje ele está muito irrequieto, ele está acelerado. Se colocar no lugar também um pouco do funcionário. Isso não quer dizer ser permissivo, nada disso, não. Mas é entender um pouquinho como daqui a pouco a pessoa está se comportando, o que ela está sentindo, tentar experimentar o que ela está sentindo. É um exercício, gente, não é fácil, mas se você fizer 1, 2, 3, 4 vezes, vai ficando mais fácil. Com certeza. É uma questão de prática, de técnica, né? Precisa, e aí a gente vai praticando com o tempo, vai entendendo como que isso vai funcionando, e à medida, o lance de tudo isso é você se permitir participar disso, né? Se permitir fazer um processo de empatia, porque é muito fácil. Mas você sabe uma coisa importante? Você sabe que o processo de empatia começa quando você começa a apontar o dedo para alguém. Quando você aponta o dedo para alguém, você está apontando os outros 3 para você. Exato. Não é isso? Então, a partir daí você começa a pensar, será que o que eu estou falando faz sentido? Será que eu estou me colocando na situação do outro? Então, na posição do outro, na realidade, né? Então, esse é um ponto bem importante. Mas vamos falar de quais são as 4 dimensões da inteligência emocional. Né? Então, de acordo com aquelas pessoas que fundaram, que criaram, né, esse conceito de inteligência emocional, que o Daniel Goleman, ele foi o cara que expandiu isso para o mundo através do próprio livro dele, Inteligência Emocional. Divulgou para o mundo, apresentou para o mundo. Né? E é um baita do livro. Né? O livro, assim, é um best-seller do Daniel Goleman. Quem quiser, é um livro de 1995, mas que ele está super atual. Tá. Ele é riquíssimo. Eu, particularmente, gosto, até estou relendo ele agora de novo, com uma proposta de releitura. Esse ano eu estou com uma proposta de reler alguns livros, e esse é um deles. Ele traz, para você que gosta de exemplos, sim, ele traz muitos exemplos que você se identifica na hora. Você já pode exercitar a empatia ali, porque você vai se ver. Com certeza. Então, ele é rico em exemplos, é conteúdo e exemplo. E quais são, então, as 4 dimensões, então, Adriano? Então, é perceber a emoção, a primeira. A segunda é usar a emoção para facilitar o teu processo cognitivo, o teu processo de pensamento, né? Entender como que funcionam as emoções e também como você gerencia tudo isso, como você gerencia as suas emoções. Tá? Então, vamos falar de cada uma delas de uma forma um pouco mais profunda. A primeira
terceira dimensão, que é perceber a emoção, ela se refere a gente reconhecer os estados de outras pessoas. Reconhecer o estado físico, psicológico, né? Como se você percebe a pessoa sente aquela dor, ela tá sentindo dor, ou você percebe que ela está esgotada, ou mentalmente, ou fisicamente, você consegue identificar isso. Né? Então, identificando as emoções de outras pessoas, expressando com precisão as suas próprias emoções e necessidades, tá? E essa é a nossa primeira dimensão. Quando a gente usa as emoções para facilitar o pensamento, né, a gente envolve e prioriza todo o nosso pensamento com base nos sentimentos. A gente já está falando aí já da segunda dimensão. Que é usar, né, as emoções, né? Usar as nossas emoções para facilitar o nosso pensamento. Tá? E como que a gente faz isso também? A partir do momento que a gente está usando a emoção realmente para priorizar o pensamento, a gente vai gerar emoções que vão facilitar o nosso julgamento, a nossa memória, né? Aproveitar as nossas mudanças de humor, porque a gente muda de humor de forma constante. Né? E até eu poderia dizer assim, que são nas emoções onde a gente pode aprender muita coisa. Sem dúvida. São, por exemplo, um trabalho em grupo, motivar um pouquinho a ansiedade, tu já traz o grupo para a sua essência. É muito mais fácil trabalhar com ele com um certo grau de ansiedade, porque a pessoa já está na sua essência. Sim. Não estou provido de nenhuma máscara, nada e tal, eu estou na minha essência, então o que vier vai ser mais fácil para lidar. E sem dúvida a gente consegue usar, né, realmente essa questão de usar a emoção para facilitar o pensamento, justamente para a gente ter melhores resoluções de problemas, né? Quando a gente vai ter um pepinão para resolver, a gente, utilizando a inteligência emocional, a gente consegue resolver de uma maneira mais coerente na realidade. Porque, normalmente, quando você está no calor da emoção, você está lá com raiva, está com medo, está triste, ou você está eufórico, né? A tua tomada de decisão, ela tende a ser algo que você se arrependa depois. Pode virar uma competição, né? Pode ser uma queda de braço, pode ser uma competição, quem é o mais forte, quem é o mais fraco. E não é o legal, né? É justamente o oposto, né? Chegar num consenso, né? Sem dúvida. Bom, a terceira dimensão é compreender as emoções. Né? Essa que inclui, assim, compreender as relações entre as várias emoções que a gente tem. Perceber as causas e as consequências dessas emoções, compreender os nossos sentimentos complexos, tá? E os estados contraditórios que direto a gente vive. Né? Não é uma coisa de vez em quando. Não, isso acontece constantemente. Sabe que a gente toma diversas decisões diárias, desde o que você vai comer, o que você vai vestir, enfim. Né? Tudo isso a gente tem que saber compreender o que essas emoções estão dizendo para nós, sabe? E não sair atropelando as coisas. Isso. E entrando um pouquinho na questão da administração das emoções, né? A gente pode usar aquele exemplo, né, do 8 ou 80, né? 8 é pouco, 80 é muito. Então, na verdade, precisa um equilíbrio nisso. E esse equilíbrio, ele vai se dar a partir do momento que você passa a experimentar. Sem dúvida. Porque você tem que se exercitar. Se você não se exercita, você tem sempre a tua verdade, que pode ser o 80 e pode ser o 8. Então, sim, a partir do momento que você passa a se exercitar e se experimentar, você vai conseguir chegar ao meio termo nisso. Sim, com certeza. Bom, e como você falou, essa é a dimensão final, né, da inteligência emocional, que é administrar suas emoções. Então, isso ele se refere, então, ao quê? A gente está aberto a sentimentos agradáveis e desagradáveis. Okay. Né? Monitorar e refletir sobre as nossas emoções, envolver, prolongar ou até tirar um estado emocional. Né? Então, isso é uma questão, essa última dimensão, ela está falando de administrar as emoções, tanto em si mesmo, como nos outros. Né? E lembrando, né, quanto mais você souber quem você é, como você age, fica mais fácil. Exato. E vamos falar, então, Juliano, de algumas características da inteligência emocional. Tá? Então, tem muitas características que elas podem ser usadas para descrever as pessoas que têm uma alta inteligência emocional ou que têm uma baixa inteligência emocional. Vamos ver assim, algumas dessas características. Né? Vamos lá. Então, pessoas que não têm medo de mudança.
né? Isso é pessoas que têm inteligência emocional alta, tá? Pessoas que não têm medo de mudanças, eles entendem que é um fato da vida, faz parte da vida, né? E são pessoas rápidas no processo de adaptação. Se adaptam rápido a mudanças, né? Vamos a uma segunda. Eles são autoconscientes, sabem em que são bons. Olha só como se conhecer é importante. Em que eles podem trabalhar e que tipos de ambientes são mais adequados para eles. Legal. Tem uma outra característica importante de pessoas com inteligência emocional alta, que são pessoas empáticas, né? Elas podem facilmente se relacionar com outras pessoas e entender o que as pessoas estão passando, né? Isso. Outra coisa são pessoas que são comprometidas com a qualidade. Sim. Mas entendem que a perfeição é um padrão impossível. Olha só que bacana isso. Qualidade, sim. Perfeição, não. Não necessariamente o inverso vale, né? Porque se eu busco, por exemplo, se a gente buscar entregar uma live perfeita, sim, talvez a gente nunca faça uma live. Exato. Então, esse é o conceito aqui, né? Mas sim, com uma qualidade, naquilo que a gente tem de melhor para vocês, é possível. Buscando, sim, uma hora ela estar perfeita, mas buscando esse caminho. Então, uma outra característica são pessoas que são equilibradas e capazes de ter uma vida profissional e pessoal adequada, saudável, sem ter aquela loucura de trabalhar demais, de só curtir demais. Então, aquele equilíbrio que todo ser humano busca, né? Aquele equilíbrio mental, físico, emocional, tudo isso, né? E espiritual também, que é super importante. Sempre está agregado, sempre está junto, né? Outra coisa, são pessoas curiosas e de mente aberta. Com certeza. Adoram explorar possibilidades. Sim. E sabe uma outra característica de pessoas que têm inteligência emocional alta? É que são pessoas que estão de bem com a vida. Né? São pessoas que são gratas a outras pessoas, que demonstram felicidade, que demonstram mais momentos de felicidade. Eu ia dizer, né, que vivem momentos, né? Momentos de felicidade, momentos de tristeza, momentos de luto também, que é importante, mas tu tem que saber lidar com isso, né? Bom, tem alguns outros exemplos que a gente pode trazer. São pessoas que têm um equilíbrio saudável entre a vida e trabalho, porque elas sabem quando elas têm que trabalhar e quando elas têm que se divertir. Exato. Né? E elas têm também um foco de lazer e não se distraem facilmente. Isso é importante, hein? Super importante para quem tem inteligência emocional alta. Né? E são pessoas fáceis de lidar, sabe? Que tem aquele lance de seguir o fluxo. Vamos lá, toca a vida, mas toca a vida com objetivo. Consciência, né? De uma forma consciente. Né? A gente já falou, continuam sendo, elas são receptivas a novas ideias, são abertas. Outra coisa, são um pouco cautelosas, porque sabem quando abrir mão de alguma coisa ou quando manter seus limites. Com certeza. E uma coisa que é legal também é que essas pessoas que têm inteligência emocional alta, elas abraçam aquilo que elas têm de melhor. Elas sabem usar os seus pontos fortes e elas compreendem também quais são as suas fraquezas e alavancam primeiro alavancam os seus pontos fortes para compensar aquilo que elas não são tão boas. Elas se complementam com pessoas que não são tão boas. Ou se sustentar na fraqueza, né? Sim, sem dúvida. Mas se percebendo é o que vale. Com certeza. E elas têm um verdadeiro senso de empatia. Sim. Que permite, de fato, genuíno se relacionar com outros e mostrar compaixão. Com certeza. Também são pessoas curiosas, né? E têm um interesse nas pessoas. Isso é um ponto super importante, tá? Uhum. Eles também estão sempre olhando para frente e se concentrando no objetivo, naquilo que faz realmente ele brilhar o olho, levantar da cama todo dia e falar assim, é isso que eu quero. É avançar, abrir novos caminhos, né? Se for o caso, né? São pessoas também que têm a capacidade de perdoar os outros com uma maior facilidade. E não insistem em guardar o rancor, né? Isso é difícil ter, né? É difícil. Esse é um exercício diário. Esse é um exercício diário. Talvez seja para você hoje, já a primeira proposta é essa, assim como é para nós, porque a gente está falando, não é só para vocês, a gente fala para a gente também. Mas é realmente, né? O exercício do perdão, ele precisa sim, nós precisamos a todo momento. Sem dúvida. Bom, Juliano,
Então, mas tem aquela coisa, a gente também consegue identificar, né, através de alguns sinais, aquelas pessoas que têm uma baixa inteligência emocional. Então, é bem interessante a gente fazer esse contraponto e identificar quais são os sinais, quais são as características de pessoas que demonstram uma baixa inteligência emocional. Sim. São pessoas que são incapazes de controlar suas emoções. E voltando a dizer, né, você já tinha dito que você controlar, se uma hora você precisa explodir, você vai explodir, mas sabendo quando, como, onde, Dosar, e por quê. Né? Dosar isso. Lembrando que as emoções elas servem para ser usadas a nosso favor, ou a favor de um consenso. Então, daqui a pouco, tem situações que explodir é necessário. Sem dúvida. Mas no momento certo. E também o seguinte, a gente identifica também que são pessoas ignorantes sobre os sentimentos dos outros. Sem dúvida. Ignorantes no sentido, muitas vezes, até de ignorar o que o outro está sentindo, que é exatamente o contraponto da empatia, né? Não está nem aí para o outro. É porque ela só olha a situação com o mapa dela, né? Aquela coisa assim, ó, tô vendo a situação, mas é através do meu filtro. Exato. Né? Então, também é fácil de identificar pessoas que têm uma baixa inteligência emocional, porque elas não conseguem manter bons relacionamentos, Sim. nem pessoais, nem profissionais. Exato. Aí entra de novo aquele exemplo, né? O 8 e 80, né? O tempo inteiro, ele fica permeando, né? Nesse sentido, a gente está falando assim, quando é muito forte ou quando é muito fraco, quando a gente não consegue dosar, na verdade, aí que entra o problema, né? E sempre tem uma cara de pôquer. É que o cara não consegue ler se você vai blefar ou não. Né? Ou o blefe ele é verdadeiro ou não, tu não sabe, tu só vai saber depois quando as cartas são viradas. Né? Então essa cara de pôquer é fantástico. Que poderia ser também a cara de paisagem. A cara de paisagem. A cara de paisagem, que não consegue entender o que se passa no Com momento. certeza. Bom, e as pessoas também que não... que elas não são muitas vezes, elas não têm um comportamento adequado para algumas situações. Elas têm dificuldade de lidar com uma situação que confronta um valor. Sim. E aí, e a gente vê muito isso, e recentemente nós vimos isso no cenário político, né? aquela questão de todo mundo sair batendo, por causa que um é isso, o outro é aquilo, independente houveram brigas familiares, rompimento de amizades assim longevas, sabe? E esse tipo de coisa acontecendo por causa de não ter realmente esse tato, saber lidar com as emoções. E aí entra até uma questão um pouquinho assim, até o fato de eu te respeitar do jeito que você é. Digamos assim, ser mais simples. Ok, tu tem teu ponto de vista, eu tenho meu ponto de vista, mas enfim, aqui nós paramos a nossa discussão, vamos colocar uma pedra em cima desse assunto. Sim. E vamos tomar o nosso café, vamos comer nosso churrasco, vamos fazer qualquer outra coisa. Você não pode, porque isso acontecendo, de fato, é que nós não somos os pontos negativos. Sim. Exatamente isso. E tem outras pessoas que têm problema de lidar com a tristeza, né? A tristeza, algo super complexo, uma das emoções básicas. Então, essas pessoas tendem, inclusive, a ir para uma linha ainda mais pesada, né? Uma linha que pode culminar numa depressão. Sim. E coisas e suas consequências, né? Sem dúvida. São também emocionalmente surdos. Ou tem dificuldade realmente de ler as emoções. Sem dúvida. Um tom de voz. Lembra que o nosso corpo sempre fala, né? Ele expressa. Quem está nos assistindo aqui fica fácil de ver. A gente franze uma testa, abre uma boca, ou seja, faz qualquer coisa. Isso são expressões corporais. Né? Sem dúvida. Bom, e também tem dificuldades em ser empáticos com os outros, que é aquilo que a gente já tinha falado, que a empatia é um dos pilares da inteligência emocional, mas a dificuldade de se colocar efetivamente no lugar dos outros. Outra coisa também, as pessoas indiferentes, elas são indiferentes a cenas emocionais, tipo de filmes, TV, livro. Tipo, o cara não chora. Não se emociona. Não se emociona, não dá risada. Assim, pode estar sendo a maior comédia do mundo, o cara está parado. Para dele, né? Aí entra, tipo assim,
entra o cara de pôquer, entra o cara de paisagem nessa hora, ele não tá entendendo o que está acontecendo e tal, nesse sentido, né? Bom, essas são algumas das características de pessoas que têm a inteligência emocional baixa. Exato. Né? Então, mas dá para a gente trabalhar a inteligência emocional, Juliano? E como que a gente pode trabalhar isso? Tem algum método, tem alguma coisa aí que a gente pode estar realmente ajudando as pessoas a melhorarem essas questões da inteligência emocional, principalmente, né, quando a gente fala dos 5 componentes, que é o autoconhecimento, né, o autocontrole, a automotivação, a empatia e aquelas habilidades de socialização com as pessoas, né? Tem sim, olha só, nós criamos o nosso método Jump, que ele visa justamente não só isso, é uma série de coisas. Ele é o método Jump, nós trabalhamos presencialmente, né? Um encontro que ele começa às 8 horas, vai acontecer agora no dia 23 de março, na nossa cidade de Caxias do Sul, iniciando às 8 horas da manhã e finalizando às 18 horas da tarde. O que acontece? Ele é um dia para você, onde nós vamos trabalhar com você, onde você vai poder sentir um pouquinho disso, você vai lidar com as suas emoções básicas, um módulo de autoconhecimento, autocontrole, motivação. Você vai ter a chance de, na prática, vivenciar isso. E é um dia para você realmente despertar o protagonismo da tua vida. E esse é o nosso objetivo, né? Porque ali é um dia onde vai ter muita reflexão, vai ter bastante prática, bastante atividade, e nós vamos fazer realmente com que você saia da sua zona de conforto. Exato. E essa questão, a gente vem falando nas nossas lives e tal, não são simples. Não. A gente precisa tomar consciência primeiro. Agora, a partir do fato que nós tomamos consciência, que nós sabemos que nós podemos, que nós sabemos que existe a forma de fazer, e a gente propõe para você um método, né, um método de Jump, cabe a você tomar a decisão. Porque você viu, né, se você identificou agora que tem uma certa inteligência emocional mais alta ou mais baixa, cabe a você tomar a decisão. E se não for agora, vai ser quando, né? Porque as pessoas só ficam empurrando. Vamos lá, aproveita esse momento, vai fazer uma virada de chave na tua mente, sabe? E começa a assumir a rédea da tua vida. E só uma coisa importante, Juliano, tudo isso que a gente está falando, num dia só, é possível de acontecer? Pode. É um start inicial. Lógico. Tem gente, a gente sempre tem pessoas que vivem 100 anos de idade e não se conhecem. Sim. Num dia de 8 horas, 10 horas de trabalho, você tem o start principal. Você vai ter ferramentas. Os principais pilares nós vamos abordar para você ter a sustentação. Vamos criar um base camp, uma base, um acampamento base, para você, a partir disso, a estrutura, construir a sua estrutura em cima de uma base, em cima da rocha. Com certeza. Bom, e para você que quer saber como que vai ser isso, como você acessa, nós vamos colocar aqui nos nos comentários aqui, os nossos links, né, do método Jump, para você conhecer toda a estrutura do treinamento, o que ele vai trazer de benefício, né? E uma coisa super importante, né? É extremamente acessível. Ele custa apenas R$ 347 para você passar um dia inteiro e transformar a tua vida. Né? E dar um start para a transformação da tua vida. Para você que decidiu, para você de fato assumir as rédeas da tua vida, para você ser um protagonista, para você ver que é possível sim, tantas pessoas já conseguiram, tantas pessoas que passaram, que nós trabalhamos com elas conseguiram, nós podemos afirmar que é possível, sim. Para uns é mais fácil, para outros é menos doloroso, para outros dói mais. Mas, Adriana, por exemplo, daqui a pouco doeu no bolso de alguém R$ 347. Dá para parcelar? Como é que a gente pode ajudar? Nossa missão é ajudar as pessoas. Como é que a gente ajuda, então, por exemplo, no pagamento? Olha só, se você quiser fazer o pagamento de forma parcelada, no mesmo link, é só você clicar lá e dizer que você quer fazer o parcelamento em até 12 vezes. Se for em 12 vezes, você vai pagar 12 de R$ 34,70.
Meu, 34,70 é menos que um cafezinho por dia. Essa do cafezinho, hoje de manhã, eu disse, não, tenho que ver quanto é o cafezinho. Eu estava vindo de um cliente, passei de casa, tinha uma placa preta e dizia assim, ó, café, 2 pila, 2 real. Então, olha só, é menos do que o cafezinho naquele local, né? Não sei que tipo de café era, mas não é o caso. Mas o caso é que aqui, para um cafezinho aqui, ó, tá custando 2 real, gente. Olha só, Sim. 1 real por dia para você assumir as rédeas na sua vida, para você conciliar uma vida profissional e vida pessoal. E aqui cabe um parênteses também, né? Hoje nós, se você acredita que você pode ser o Juliano profissional e o Juliano como pessoa, isso não existe mais. Eu sou profissional e pessoal junto o tempo todo. E você também é. Você precisa tomar consciência, você precisa saber se conhecer, se desenvolver para isso. Então, a nossa proposta, Adriano, eu acredito que é essa para hoje, sem né? dúvida, sem dúvida. E na semana na próxima sexta-feira tem live de novo. Tem live? Tem live de novo. E nós vamos, então, dar sequência nesse bate-papo de autodesenvolvimento. E fiquem atentos aí nas nossas páginas, no nosso YouTube, porque tem bastante vídeo já que a gente já subiu com outras lives que a gente fez e conversou a respeito de programas de desenvolvimento, de elementos de desenvolvimento humano, para que você possa realmente mexer na tua vida. Tem aproveitando e divulgando o nosso canal, tem vídeo sobre liderança. Tem vídeo de liderança. Tem vídeo sobre como transformar suas promessas em metas, que ele vale para a vida inteira. Metas não é só no início do ano, na nossa vida particular, e não é na vida profissional só em outubro, novembro, que a gente traça o planejamento. A meta ela é o tempo inteiro. Por exemplo, hoje tu tem uma meta de se alimentar. Sem dúvida. E todo dia tu vai ter a mesma meta. Então, por que na tua vida tu não se oportuniza a se revisitar? Daqui a pouco tu já está com todas as metas cumpridas. Se você vem se monitorando, você vai ver que está cumprindo e vai esperar final de ano para colocar uma meta nova na tua vida, uma meta de estudo daqui a pouco. Aí chega aí e depois não cumpre. Ou, por exemplo, uma meta agora de... Tu sabe, né, que o estudo ele pode ser acadêmico, pode ser um workshop, pode ser um desenvolvimento qualquer, comprar um vídeo, comprar, por exemplo, um curso online, isso é uma meta de estudo. Vai esperar lá no final de ano, quero fazer um curso novo. Mas não é dezembro, então não vou comprar. Pô, compra agora, vai deixar para amanhã, por quê? É isso aí. Bom, então a gente te espera no próximo dia 23 de março, no Hotel Intercity, ali do lado do Shopping Guatemi. Em Caxias do Sul. Depois nós vamos ter o método Jump em outras cidades também, mas dentro do próprio link que nós vamos estar disponibilizando aqui. Tem agenda para você se organizar. Nós vamos disponibilizar no nosso bate-papo. Eu vou deixar com que vocês conheçam também pessoas que já passaram em treinamentos conosco, porque ali tem bastante depoimento, vocês podem acessar todos para entender o que os treinamentos que a gente desenvolve faz com as pessoas. O que ele vai agregar para você, o que agregou nos outros. Sim. E o que pode agregar em você. Beleza, então a gente se vê na próxima sexta-feira, aqui de novo no Bate-Canal, no nosso canal da Ditsi no Facebook ou aqui no Instagram, e a gente vai esperar vocês no dia 23 de março, no Hotel Intercity, no Método Jump. Combinado, pessoal? Aguardamos vocês até sexta-feira na próxima live. Provavelmente o Adriano vai estar sozinho e nos encontramos dia 23 no Método Jump aqui em Caxias, então. Forte abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.